Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa do seu Sérgio Silva. O seu Silva, como é considerado aí, como é conhecido em alguns lugares, né? As pessoas me chamam, ô, seu Silva, tudo bem contigo? Agradeço aí a forma com que as pessoas conversam comigo, né? Já botaram Espera, Leno, só um instantinho. Ele está nervoso, Leno, hoje aqui na produção. Está nervoso. Nós temos 238 pessoas nesse momento trabalhando aqui dentro. É tudo virtual, né? Bonequinho daqui, bonequinho dali. Mas o programa de hoje tem muita informação para você importante, do seu interesse. Lembro que quem quer nos acompanhar, temos aí o Facebook, né? O nosso Facebook Aconteceu em Joinville. Está aí, portanto, você coloca lá Aconteceu em Joinville no Face e já começa a nos acompanhar. Também no Instagram, mesma coisa. No YouTube Aconteceu em Joinville Oficial. Também tem o portal ajaconteceujoinville.com.br e tem o meu Face, Sérgio Silva Jornalista, tá bom? Isso, portanto, são as nossas redes e olha, elas estão bombando, graças a Deus, né? Nós temos uma quantidade de inscritos enorme, mais de 240 mil inscritos no Facebook, quase 60 mil no Instagram, também temos uma quantidade próxima de 20 mil no YouTube, isso de inscritos, viu? Uma coisa muito bacana. E 12.500 pessoas em 50 grupos de WhatsApp. É uma força na comunicação, viu? Somos, aqui na nossa região, o maior centro de notícias que temos. Maior até que aquelas grandes empresas que possuem portais poderosos. Nós temos um número de visualizações bem maior. Bom, vamos ao que interessa. O Lennon colocou aí a nossa placa de início, né? Repete agora para mim, coloca no ar, por favor, Lennon. Pessoal, alguém que já leu a Constituição inteira, pode me dizer se o STF mata o Brasil no final? Essa é uma sátira, né? Para que a gente possa falar, viu, seu Lennon? Pode voltar aqui, né? É uma sátira por quê? Como se você estivesse lendo um livro que a Constituição não o é, né, desta forma que a gente percebe, um romance, e no final, então, tem um epílogo. Mas o STF, eu acho que quer acabar com o Brasil, pelo menos com a boa política, não tenho dúvida disso. Eles acabaram ontem votando, anulando todo o processo de condenações contra o ex-presidente Lula. Isso mesmo, anularam tudo. É como se ele não tivesse culpa em mais nada, dizendo que Sérgio Moro foi, né, perseguidor. Não, perseguiu Lula, todas as condenações foram injustas, raspa, põe tudo no zero, o Lula a partir daqui volta a ser um cidadão como qualquer outro, com nenhum tipo de crime, pode disputar a eleição, pode fazer o que bem entende e voltar para onde quiser. Olha, eu, evidentemente, idiota não sou. Será que tudo que foi colocado na justiça, com provas, com depoimentos, pelo Sérgio Moro e também, claro, não foi o Sérgio Moro que levantou as provas, mas pelos depoimentos e também pelo Ministério Público, tudo aquilo ali foi uma grande mentira, uma farsa? E depois referendado lá no Rio Grande do Sul, na segunda instância, também por desembargadores da mais alta qualidade, e agora vão a Brasília, os advogados, e dizem, não, pelas conversas de WhatsApp, o Moro e na época do Ministério Público, né, fizeram um conluio aí para perseguir o Lula. Anula tudo. Será? Meu Deus do céu, não é possível. O pior é que daqui para frente todos os processos do Lava Jato terão o mesmo destino. Terão o mesmo destino. A regra, eles vão, evidentemente, aproveitar, né, já que passou o boi, eles vão querer passar a boiada inteira, não vai ficar ninguém sendo punido. E aí eu pergunto, qual é daqui para frente o juiz, certo, que vai querer o caminho que o Sérgio Moro adotou? Vamos adiante. A Prefeitura Municipal de Joinville hoje iniciou a troca das lâmpadas queimadas. Eita maravilha, não? 4 equipes neste momento estão nas ruas para realizar a volta da manutenção da nossa rede de iluminação pública, que estava uma coisa pavorosa, né? Desde outubro do ano passado não se trocava uma lâmpada sequer, é claro, elas foram queimando. Resultado, a cidade aí tinha vários pontos, às escuras, praças, ruas, enfim, muitos lugares, muitos mesmo. E agora, depois de um
carnaval de problemas no ano passado e agora o prefeito Adriano, então, nesta segunda-feira na entrevista, disse: Sérgio, estamos na reta final, basta um carimbo lá de um departamento em Florianópolis, que assim que isso for acertado, nós imediatamente vamos iniciar. Tem um detalhe, viu? A empresa, as empresas que trabalhavam no governo anterior, cobravam em torno de 9 milhões e pouquinho pelo serviço. Agora, o mesmo serviço, 2 milhões e 400 mil reais. Eles reduziram para 25% do custo anterior. É uma coisa impressionante, viu? Como é que antes era tão cara a lâmpada e agora ficou tão barata? Como é que antes era tão caro o serviço e agora ficou tão barato? É claro que não é isso, né? Tem outros gatos na tuba, felizmente, menos custo. Quem sabe a gente possa ter no ano que vem uma taxa de iluminação pública menor. Importante também, se você já fez o registro na ouvidoria da Prefeitura Municipal, pedindo a troca da lâmpada, não precisa fazer novamente. Agora, se você ainda não fez, tem uma lâmpada lá que você conhece, na tua rua, na tua comunidade, entre no site Ouvidoria Prefeitura de Joinville, faça o registro, indique lá o endereço, etc., para que você entre na fila para a troca das lâmpadas. Não será uma coisa rápida, não, porque é muita coisa para ser feita, mesmo com 4 equipes. E aí fica o desafio na sequência para Joinville ter um problema de otimização, modernização da rede pública. Por quê? Nós temos em Belo Horizonte, hoje a cidade mais avançada do país nisto, eles fizeram um projeto para transformar toda a rede em LED. Com isso, a economia aumentou, ela ficou automatizada, com mais segurança e uma maior capacidade de iluminação. Então, esse processo, né, de trocar lâmpadas de um tipo pelo outro só tem vantagens. Melhora a iluminação, ela fica mais econômica e, claro, tem uma durabilidade na lâmpada maior. Só que isso é uma outra etapa que eu tenho certeza que a Prefeitura deverá estar providenciando. Olha, vamos falar um pouquinho agora, como utilidade pública, dos vírus, né, ou do vírus, são 2 ou 3, do nosso não, né, essa praga do coronavírus. Muito bem, o Ministério Público divulgou hoje uma nota recomendando que as mulheres adiem a sua gravidez. A gente pode namorar, né, você pode ficar aí fazendo tudo o que seria da natureza, mas evita, né, a gravidez, porque essa nova cepa que é mais agressiva, esse vírus, esse novo vírus que é mais agressivo, ele atinge muito as mulheres grávidas. Muito. Não tem nada a ver com vacina, viu? Nada. É o vírus que tem uma preferência por jovens e por mulheres grávidas. Então, está aí a recomendação, aguarde, segure um pouquinho. Outra informação também, agora, ok, Lennon? Vamos falar agora sobre nebulização. Nebulização por hidrocloroquina causa morte. Isso mesmo. Mas aqui em Santa Catarina, médicos começaram a receitar este tipo de tratamento. As pessoas, então, fazem aí uma solução de hidrocloroquina, né? E começam a fazer a sua nebulização. Isso levou à morte de 3 pessoas no Rio Grande do Sul, uma em Manaus e outras que ainda não se tem o registro. Porém, médicos, na minha opinião, conscientes aqui no Estado, estão pedindo para outros profissionais não façam isto, né? Claro que o paciente muitas vezes não tem escolha. Ou não, né? Se for em casa, vou fazer isso de forma preventiva. E essa prevenção pode causar danos irreversíveis, viu, Lennon? Nesse caso, Lennon, né? Pode voltar? Mas só para completar essa questão da nebulização, é o seguinte, quando tem a seguinte variável, né? O comprimido, ele é feito para você ingerir, parar no estômago e a partir dali, então, ele circular pelos nossos intestinos e ser absorvido. Quando você faz a nebulização, o remédio vai parar direto no pulmão. São coisas bem diferentes, bem diferentes. Então, os grandes especialistas dizem que isso é uma loucura. Não faça e não permita que pessoas da sua família tenham
esse processo. Eu vou deixar o vacinômetro para depois, os dados de Joinville, já que o Maurício está ali esperando, né? Vamos conversar então com o presidente da Câmara Municipal de Joinville, Maurício Peixer. Boa noite, presidente. Tudo bem? Todos os internautas, né, que estão agora nos acompanhando, acho que não pela imagem, mas só pelo som. Mas já está bom. E podendo falar, a gente fala, né, Sérgio? É verdade. É verdade. Maurício, vou começar aí já pegando, né, nas informações que agora, nesse instante, estão quentes. A Prefeitura mandou o projeto de lei para a reforma da Previdência Municipal, que daí você vai explicar na sequência, tenho certeza, mas o trâmite do processo na Câmara de Município foi suspenso pela Justiça da Cidade agora à tarde. Antes da gente falar sobre essa medida judicial, né, mais uma vez, o Legislativo recorrendo aí à Justiça para tentar o seu trabalho interno, eu acho isso um absurdo, mas enfim. Maurício, o que é, afinal de contas, essa reforma administrativa que o prefeito encaminhou para a Câmara para analisar? Bom, Sérgio, o prefeito tem essa prerrogativa, né, de fazer uma reforma da Previdência e seguindo o modelo nacional, porque é uma lei nacional que já passou, já aconteceu a reforma, muitos municípios já aderiram, inclusive estados já aderiram. O principal ponto dessa reforma é o aumento da alíquota, né, de contribuição do servidor público de 11% para 14%. Então, a partir do momento que aprove, né, o servidor vai passar aí a pagar 14%. Isto por quê? Porque é um déficit muito grande na Previdência a nível nacional. Em todos os cantos, principalmente o governo federal, o governo estaduais, eles estão com déficit muito grande. Porque, lógico, vai se aposentando, vai aumentando a idade, vão se aposentando e vai faltar recursos para pagar essa aposentadoria. Assim também aconteceu com a INSS, né? Acontece também com a Previdência. Nos casos do município que tem a Previdência própria, o município, então, tem que mostrar em regras, né, o que é necessário fazer. Em Joinville, o Ibreville levantou aí alguns pontos. Um deles, lógico, é o déficit atuarial, ou seja, levando em conta aí o tempo para a aposentadoria, calcula-se que tem um déficit aí de valores altíssimos que a Prefeitura estaria devendo para o Ibreville, em torno de 900 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Aí, né? Então, isso a Prefeitura paga por mês para o Ibreville, dos seus cofres, do seu dinheiro, 3 milhões de reais. E é isso que tem que diminuir, que o prefeito, então, fez o cálculo para zerar esse déficit, para não tirar o dinheiro mais da Prefeitura para fazer o pagamento. Eu vou tentar aí, Maurício, fazer uma comparação, né? Foi feita uma reforma para todos os trabalhadores do CLT, né? Da CLT, da carteira assinada, enfim, dizendo, olha, a partir de agora você vai precisar trabalhar mais tempo para poder aí se aposentar. A alíquota, que é aquela taxinha de desconto, não será o que, mas outros dados entraram nessa proposta, né? No caso do setor público, aquele que é conquistado, etc., ele pagava desconto, era 11%. Maurício, ainda é 11%? 11%, né? Isso. Muito bem. E o prefeito está mudando de 11% para 14% o desconto em folha. E também está ampliando o tempo de serviço. Mesmo assim... Da lei federal. Mesmo assim... do Brasil, né, e também os trabalhadores. Então, aumentou. Aí tem cálculo, Sérgio, conforme for a idade, tem uma faixa de transição, conforme a idade, o tempo de trabalho, e para cada caso é um pouco diferente. Mas, enfim, o resumo é 65 anos, né, para o homem e 60 anos para a mulher. E o professor, então, é 5 anos a menos. Né? Então, 5 anos menos que está aí na nova lei. Né?
E aí E há uma resistência. Sim, há resistência, Sérgio, e há compreensão nisso, né? Porque está mexendo no seu ganho, está mexendo na sua idade de aposentadoria e ninguém quer isso. É lógico que se eu fosse servidor público, também não gostaria de ter isso. Afinal de contas, muitos deles já fizeram um planejamento de vida, de aposentadoria e tudo mais. Mas esta conta, hoje quem está pagando é a população com seus impostos, né? Então, quem está pagando isso é a população. E vai aumentar esse déficit a cada ano que não é feito essa atualização. Agora, há umas discordâncias, né? Segundo, eu não vou falar nem do sindicato, porque eles apresentam um pouco de números diferentes, mas outros que fizeram a conta entendem que o município Ibreville não é deficitário, ele teria uma vida menor, uma vida maior. Então, são discussões, mas o atuário do Ibreville, ele fez todos os levantamentos, mandou para a Câmara de Vereadores, nós fizemos reuniões com eles, com o Ibreville, levantamos, fomos buscar informações do déficit e também do que a Prefeitura paga todo mês. Nós fizemos um levantamento, Sérgio, que nos últimos 12 anos, o do prefeito Udo, né, ele deixou de pagar aí 220 milhões de reais também para o Ibreville. Mais 147 no ano passado, que foi durante a pandemia, pela lei federal. Isso também ele impactua. Mas nos últimos 12 anos, a Prefeitura pagou de fundo atuarial, ou de correção para o atuarial, foi 241 milhões. Isso foi pago pela Prefeitura, tirado também dos cofres da Prefeitura, para poder colocar sempre a previsão de que há uma garantia de que, quando for aposentar, receba o valor da aposentadoria de cada um. Agora, tem outros pontos, né, que modificam também, porque nós sabemos que o servidor, aí, aqueles que entraram antes de 2003 na Prefeitura, eles têm aí uma integralidade no seu pagamento, ou seja, quando aposenta com o valor que ele está recebendo na ativa, né? Então, isso muda o cálculo. Esse talvez seja o ponto mais difícil, porque ele muda o cálculo aí para um tempo maior de serviço para quem quiser se aposentar integral. Ele pode se aposentar antes, mas daí proporcional. Se esperar... É que, na verdade, nesse país, Maurício, nós deveríamos ter um regime único, né? Não tem esse negócio de servidor público, cidadão comum como todos nós, né? Deveria ser uma coisa só. Olha, o servidor público não tem estabilidade, como ninguém tem. O servidor público tem um salário adequado ao mercado, certo? E o servidor público vai se aposentar como qualquer um. Nós estamos tratando como se fosse um especial, né? Algo que está acima do bem e do mal. É um absurdo isso, né? Concordo plenamente. E Sérgio estava discutindo no início, falando sobre o Brasil, a corrupção, a STF. E aí, Sérgio, no meu entendimento, o país hoje é um país podre na sua política, no seu judiciário maior, em troca de favores. Roubaram o país, libertaram todo mundo, e quem está pagando essa conta é os servidores públicos. Eles estão pagando essa conta, porque se não houvesse tanto roubo, tanta corrupção, não teria esta situação de déficit aí na Previdência do Brasil, né? Acabaram com a Petrobras, acabaram com o BNDES, esse dinheiro todo aí é que poderia e deveria estar na Previdência e não teria esse rombo todo que está. Então, o país é culpado. E quem pagou a conta? Eu, por exemplo, já paguei essa conta, né? Porque eu me aposentei aí com 76% do teto. Poderia ter me aposentado com 100%, e o teto é sobre 10 salários mínimos. Eu, desde que comecei a trabalhar, eu paguei sobre 10 salários mínimos, né? Mas hoje eu estou com 76% do teto. Então, eu estou pagando essa conta, né? A gente está... Olha isso. Pagando uma conta da corrupção. São duas coisas que absurdas, né? Quem depende da previdência na sua aposentadoria para ter uma vida digna, um final de vida digno, não tem, e temos uma outra casta aí que é privilegiada. Mas, Maurício, com todas essas questões que você colocou, da importância, da urgência, o vereador do MDB, que era presidente da Câmara no mandato anterior,
que tinha a responsabilidade de fazer esse projeto tramitar, né, para não haver um prejuízo maior, deixaram lá na gaveta. Não começaram, não, é ano de eleição, não vou me mexer com isso. E agora, ele, de novo como vereador, tranca o processo. É para não dar certo, então, Maurício? Veja bem, Sérgio, eu também tive posicionamentos no ano passado, que o projeto chegou na Câmara em ano eleitoral, não deveria ter chegado, foi realmente segurado, não foi explicado o projeto, não teve diálogo nenhum, né? Nós fizemos uma outra reunião lá na Câmara, enchemos a Câmara, tentamos discutir, não houve uma continuidade de diálogo, nem de governo e nem na Câmara, porque o projeto daí foi parado. E em setembro do ano passado, foi feito um acordo lá e eles botaram a aprovar o projeto e foi rejeitado esse projeto, né? Então foi rejeitado porque era ano eleitoral, ninguém ia votar, ia ficar contra os servidores. Agora, é obrigatório, não é que eu queira isso, ou os vereadores queiram isso, mas é obrigatório ter, porque senão o município perde os seus recursos, né? Ele não tem o recurso federal, aqueles dos repasses, não os obrigatórios, os outros. Então, a reforma, ela tem que acontecer. Agora, muito o tamanho dela, nós já mexemos um pouco, sabe? Diminuímos um pouco do que era. Então, nessa diminuição aí, dos 3 milhões de reais que o município pagaria, então já saiu em torno de 200 milhões, então vai ser 2 milhões, 1 milhão e 800, não, 2 milhões e 200 mil, mais ou menos. 800 mil reais, mais ou menos, que o município vai pagar, ou 700 mil. Daí depende muito desse cálculo atuarial, porque você mexe em alguma coisa, muda todo o cálculo atuarial, né? E daí o que nós pedimos, e aí eu vou brigar por isso, é que aconteça, sim, aconteça o concurso público para professores e para a saúde. Isso é necessário ter. Dá uma defasagem aí de 360 a 400 professores, que daí eles deixam de contribuir também. Então, aqueles que entram agora no serviço público, eles têm a regra definida. Não, quer dizer, por enquanto não vai precisar mexer. Então, é preciso trazer eles para diminuir esse tempo aí do atuário, né, o calculatorial de tempo de contribuição. Muito bem. Maurício, CPI do Matias. No ano passado, quando vocês discutiam... Voltando um pouquinho, você falou de uma ação de hoje, né? O juiz, ele concedeu liminar para o vereador que entrou lá, dizendo que houve um erro na condução da Comissão de Legislação e Justiça. Que houve erro, o juiz concedeu a liminar, mandou a Câmara parar, que não aconteça na segunda-feira a Comissão de Legislação e Justiça para apreciação do projeto. Mas não sei o que aconteceu, como ele verificou isso, porque não houve erro. Assim que a gente soube, nós não fomos notificados ainda oficialmente. Assim que eu soube, eu pedi para que fosse visto novamente, botaram o vídeo, não houve o erro. Então, não Olha, Maurício, a questão não é do juiz. O juiz está cumprindo o que estava ali e tinha que fazer. Agora, o Cláudio Aragão, que tem experiência, sabe o que fazer, tem responsabilidade, está sendo conivente para não dar certo o negócio. Já antes não quis, viu, Cláudio Aragão? O espaço está aberto aqui para o senhor vir aqui falar a hora que quiser. Agora, quer uma sem vergonhice? Que é isso? Meu Deus amado. Presidente, vamos continuar. CPI Rio Matias. Também não quiseram no ano passado. O mesmo Cláudio Aragão também não queria CPI. Não queria. E aí houve um caso que o tempo faz algumas revelações. Ano passado, prefeito Udo, você querendo estabelecer a CPI, ele não te recebia, não conversava e você também não falava com ele. Este ano, os papéis se inverteram. Você é presidente da Câmara e ele foi chamado na CPI como depoente. Portanto, eu pergunto, como é que foi o teu encontro com ele? Tu chegou a falar com o Udo, dizendo agora eu estou aqui com a caneta, prefeito, e o senhor aí que tem que pedir cafezinho, que ninguém vai lhe servir? Não, Sérgio, não é dessa maneira, a gente respeita, né? Eu, pelo menos, respeitei esse encontro como um encontro necessário para a gente tirar as dúvidas sobre
o que aconteceu no pesadelo do Rio Matias, né? Então, lógico, respeitei muito e fui fazer as perguntas. O que ele não gostou foi da pergunta, né? Porque ele sabia e eu sei o que aconteceu. Eu fui no ponto crucial e quando eu fui no ponto crucial ele ficou nervoso realmente. Aí, qual foi o ponto crucial? O ponto crucial foi o seguinte, Sérgio. A empreiteira, todos nós sabemos e já foi constatado que ela não tinha condição técnica para conduzir a obra, né? E daí, o que aconteceu? Vou explicar rapidamente. E isso que vai dar o maior problema. Essa empresa ela tinha um capital social de R$300 mil. Quando abriu a licitação, abriu com 77 milhões no total, e dizendo o seguinte, para a empresa, para participar, ela tinha que ter 10% do capital, né? Ela teria que ter no mínimo 10% do capital. E ela foi lá e aumentou o capital social de um dia para o outro, né? Sem aportar dinheiro nenhum na sua conta, na empresa não veio dinheiro, só aumentou o capital que, infelizmente, no Brasil, isso é possível, você aumenta o teu capital sem ter dinheiro, né? Então, ela aumentou para 7 milhões. Só que o que aconteceu? Na hora da licitação que ia dar, ela ofertou 43 milhões. Só que 43 milhões, ela dava um pouco mais de 30% do valor total de desconto, do total da licitação. E pela lei da licitação, o permitido máximo é 29,99999. Então passou, ela estaria impugnada. O que aconteceu? Foi retirado o processo de licitação, sine die, e 2 dias depois voltou o processo com valor menor e ela ganhou, então, com 29,3% do valor, então não chegou a 30%, ela pôde participar. Aí já houve um erro gravíssimo, porque ela ofereceu um mínimo do mínimo e, conforme lei, a prefeitura, né, ela pode impugnar isso, porque ela não teria uma capacidade. Como foi feito pelo menor preço, já prevendo essa questão de capacidade técnica, a licitação foi feita só por menor preço, e daí ela ganhou. E aí começou todo o problema, a situação, ela não teve condições de fazer. Daí você lembra, Sérgio, da Rua Otto Bento, quando começou, foi um desastre, foi uma briga, uma guerra, era para demorar 6 meses, 7 meses, que seja um ano, ficou ali mais de um ano arrastado, com problemas, entrou na Rua Fernando Noronha, e aí o que aconteceu? A empresa fiscalizadora, a Azimuth, e a CEINFRA descobriram que o material que ela estava usando na Otto Bento, na Fernando Noronha, era abaixo das especificações. O que era? Era material ruim, sem qualidade. E aí, lá, nesse momento, já atuaram, já fizeram, e ela trocou o material, botou o material correto. Sérgio, quando uma empresa faz isso propositadamente, que troca o material, bota a coisa mais ruim lá, sabendo que pode dar as consequências, ela deveria, naquele momento, ter sofrido penalidade. E a penalidade era a impugnação dela, tirar ela fora e chamar a segundo colocado. Não foi tomada atitude. Aconteceu que foi aberto porque a Azimuth, que era a empresa fiscalizadora, mandou para a CEINFRA mandou para a Secretaria de Administração para abrir o processo administrativo. Foi aberto o processo administrativo e demorou 3 anos e pouco esse processo. Um processo que deveria demorar 6 meses, 7 meses, demorou 3 anos e pouco. Daí, sem conclusão. Sem conclusão. Chegou no final de 3 anos e pouco, pois é assim mesmo. Daí foram no total, Sérgio, 72 notificações. Mas daí a obra era 2 anos. 2 anos passou e eles não fizeram nem a Otto Bento e a Fernando Noronha. Daí depois eles foram para Jerônimo Coelho e também aqui na Visconde de Taunay, na via gastronômica. Aí foi o desastre total, porque ali não tinha incorreções, o acerto não foi, tinha ali as intervenções que deveria ser com a Água de Joinville. A Água de Joinville já fez o projeto ela mesma, fazer que não poderia ter utilizado o dinheiro dela, deveria ser desse recurso. Ela entrou ali para fazer também, enfim, um show de esculhambação. Em 2018, o Ministério Público Federal pediu para a Justiça Federal mandar parar a obra
E eles apontaram todos os erros da obra. E ali a Azimuth desistiu da fiscalização porque não aguentou mais de tanto que ela mandava notificação e não era tomada atitude. A Azimuth saiu fora. Ficou um ano, mais ou menos, sem fiscalização, né? E aí continuou. Quando chegou na Jerônimo Coelho, em 2019, o que descobriram? Descobriram que, novamente, a empreiteira colocou material de segunda qualidade fora da especificação, que não aguentaria peso em cima da Jerônimo Coelho. E ali nós já estávamos fiscalizando também fortemente, pedindo a CPI, indo em cima, e o que aconteceu? Eles pararam, fugiram da obra, a Visconde Maurício, e Jerônimo Coelho. a empresa, desde o princípio, como você falou, era uma empresa pequenininha, 200 mil, mal dá para pagar um caminhão. De repente, a empresa se transforma em uma empresa de 7 milhões. Né? Muito bem, para poder entrar na concorrência, mesmo ilegalmente. Logo na sequência, já demonstrou-se que ela não tinha competência para equipamentos, não tinha dinheiro, então já estava falida no início. E claro que como o dinheiro não era suficiente, né, para eles poderem contratar novas máquinas, etc., porque era feito na base da medição, uma coisa escangalhada, as obras estavam incorretas. Chegou a um momento, Maurício, que os caminhões não tinham óleo diesel. Os lojistas tinham que pegar do bolso, pagar o óleo para o caminhão sair do canteiro de obras. Os tratores estavam quebrados e não tinha manutenção. E a prefeitura lá de cima, olhando... A prefeitura não. Vamos ser bem corretos, né? O prefeito Udo, o secretário de administração da prefeitura de Joinville, que para mim foram os grandes responsáveis por esta obra ter acabado com segmentos de comércio, de serviços na área central de Joinville. Mas, Maurício, a CPI vai avançar, vai encontrar culpados, alguém vai pagar conta? Sérgio, é aí onde que eu levantei o ponto, porque eu conheço um pouco, estudei um pouco, e o que acontece? Você é como gestor público, né? Você tem uma penalidade, pode ser penalizado, enquadrado, né? Por, claro, corrupção, corrupção, ter desviado o dinheiro, tudo, ou conhecer o processo, saber que está errado, mas o que você faz? Fica quieto, não toma atitude, né? Então, isso também se chama uma outra forma de desvio de gestão. Então, eles podem sofrer a penalidade, não estou falando nem corrupção agora. Né? Crime administrativo, né? Crime administrativo. Então, aí que ficou ruim quando eu falei isso, que poderia, sim, ser enquadrado como responsabilidade administrativa, né? Improbidade administrativa. E improbidade administrativa dá perda de mandato, não contrair mais com contrato com serviço público, nem ser nomeado para cargo público e nem concorrer a cargo público. Então, isso sim. Além disso... Só para lembrar, hein, Maurício, hoje o Miguel, que era o secretário aqui de Joinville, né, é o atual secretário de comunicação da governadora. Ele saiu daqui, ele sempre foi de Florianópolis, né? Saiu daqui e hoje é um homem que manda na comunicação do governo do estado. Tem Miguel... Como é o nome dele? Bortolini. Bortolini. É um aborto da natureza o homem, né? Mas, de qualquer forma, está aí. O homem saiu daqui e ainda ganhou um prêmio. Eu só não quero adiantar mais nada, né? Pode ter o relatório final, afinal de contas, o Diego, que é o relator, ele vai lá. Mas eu já sei o que deve ser feito, porque o culpado tem que pagar a conta. O culpado tem que pagar a conta. Alguém vai ter que estar. Afinal de contas, foram lá quase 50 milhões de reais. Essa empresa teve 12 aditivos, tá? Teve mais de 10 milhões de aditivos. Ficou 70% a obra, que nem é pronta, né? Nem é pronta. Ontem eu, o prefeito, o secretário Jorge da Infraestrutura, estivemos ali olhando a obra, verificando, né? Vai ter que mexer em tudo ali. Vai ter que gastar mais dinheiro. Mas agora, então, a Justiça liberou, e ontem, então, essa semana começou aí a Visconde de Taunay sendo recapeada, né, fazendo. Agora, e o futuro, Sérgio? Como é que vai ser?
O que a Justiça vai determinar? Continua a obra? Olha, Maurício, primeiro que isso, na minha opinião, não é a alçada da Justiça. A Justiça não tem engenheira, a Justiça não tem contrato com empreiteira. Isso tem que ser resolvida dentro do próprio Executivo. A Prefeitura tem que dizer o que será feito com a obra. Continua? Para? Transforma em metrô? A Justiça Federal contratou uma perita, né? A perita fez todo o levantamento. Ela é uma engenheira, né? Uma engenheira civil, e ela certamente deve ter dado lá, eu não vi ainda o relatório dela, né? Deve ter dado lá a sua sugestão, a sua opinião, e aí a Justiça dá também ao Poder Público o continuar. Agora, se não continuar a obra, vai ter que devolver o dinheiro para o governo federal. Sim. Vai ter que devolver esse recurso para o governo federal. Então, sai do cofre da Prefeitura e vai de volta para Brasília. Por isso que vai ser passada uma camada agora mais fina de asfalto aqui na Visconde Taunay, somente para trafegar, para dar novamente a beleza da via gastronômica, né? E também na outra será repavimentada só que por paver. E vai ter uma placa são placas de cimento que vai ter, né, para cobrir a galeria, e botado depois em cima os pavers, né, para fazer um calçadão. Maurício, vamos sair lá do lodo do Matias e vamos avançar um pouquinho. A Câmara teve uma renovação este ano de forma extraordinária, né? 80% dos vereadores não voltaram. E algumas providências foram tomadas logo no início, por este vigor, né? Esse sangue novo, em que diárias era uma coisa que incomodava, a questão do recesso que incomodava, eu digo incomodava a opinião pública. Isso mudou. E tem outras coisas aí no horizonte que podem também serem modificadas, Maurício? Assim, Sérgio, primeiro vamos lá. Primeiro, uma atitude que nós tomamos com assumir a presidência é abrir a CPI do Rio Matias, né? Segundo, diminuir o recesso da Câmara. A Câmara tinha antigamente 60 dias de recesso, 45, e agora tem 30 dias de recesso, que é do dia 17 de dezembro ao 16 de janeiro. Então, diminuímos. Vai ter 30 dias como todo trabalhador, e só lembrando que não é férias, é recesso, né? Mas se o vereador quiser tirar férias, tira férias, né? Porque é 30 dias. Tem o direito também, né? Então, diminuindo. Outro ponto, cada vereador tinha R$3 mil de verba de gabinete, que ele podia gastar com diárias, com xerox, com correio, né, com telefone, então poderia gastar. Nós, então, conversamos com os vereadores e pedi a eles que eles entendessem, mas nós iríamos cortar essa verba de gabinete. Cortamos. Cortando a verba de gabinete, cortou também a diária. Então, nós entramos no projeto, né, e cortamos as diárias, 0 diária, né, 0. Agora nós estamos vendo uma fórmula aí de que fazer, mas sem diária, não vai ter diária. Então, por exemplo, já teve vereadores aí que foram para Florianópolis, né, até para Brasília, acho que teve. E como é que eles vão? Eles vão por conta própria. Se eles quiserem o carro da Câmara, nós temos 3 carros, devolver um carro, fica 2 carros para serviço interno dentro da cidade, e se alguém quiser viajar com o carro da Câmara, como nós temos já motoristas concursados, estão lá, o carro da Câmara leva, né, lá, fica lá durante o dia e retorna com ele. Então, pode ir com o carro. Mas toda a despesa lá em Florianópolis, em Brasília, onde quiser ir, é por conta do vereador. E aí a maioria entendeu isso, aceitou e já está funcionando. Essa é uma economia bem grande, né? Também o telefone celular, Sérgio, foi conversado isso hoje. O telefone celular hoje é barato, né? Ela é com 60, 70, até R$100 aí. Você paga aí internet, faz aí um plano e consegue pagar. Então, a Câmara não precisa dar telefone celular, né? E nós estamos estudando também mais algumas coisas, né? Por exemplo, já entramos com o projeto de aumento do horário da sessão, para debater mais, para dar oportunidade para que a gente possa falar mais, né? Parlamento, debater mais os projetos, porque é 2 horas e as 2 horas passam muito rápido. Como são 14 partidos, cada partido tem o direito de fala, né? E aí já vai quase o tempo todo. Então, vamos aumentar em meia hora aí o tempo.
Também outros problemas que nós temos, Sérgio, inclusive hoje, durante a reunião da Comissão de Legislação para debater a reforma da Previdência, caiu a internet, cai toda hora. A Câmara, Sérgio, está sucateada, eu peguei a Câmara sucateada, o piso todo quebrado, infiltrações, né? Sem o habite e praticamente sem internet, Agora nós estamos fazendo todo o levantamento, começou lá com um valor para a internet de 4,5 milhões, eu estou apertando daqui, chamando o técnico, escutando pessoas, está em torno aí de 3 milhões de reais, o valor que tem que ser gasto para recuperar e colocar uma internet de qualidade, que é a ferramenta de trabalho de todos os vereadores e da casa, que precisa de internet. Sim. Mais opções alternativas, né? Quem conhecer, traga, vai lá, para que a gente possa aí diminuir esse valor, porque é um valor alto, né? Então, vai ter isso, nós vamos ter que reformar, adequar a Câmara de Vereadores também a questão da deficiência, que ainda tem algumas coisas que a acessibilidade, que não tem totalmente, então precisamos adequar, como botar mais um elevador na Câmara, é necessário, é obrigatório, aliás, né? Então tem que colocar mais um elevador e adaptar alguns banheiros. Então isso tudo tem aí que ser feito esse ano e ano que vem. E o outro plano que nós temos, Sérgio, é levar o conhecimento aos moradores dos debates da Câmara. Só a internet, hoje, ela não chega o suficiente na casa das pessoas. Eu sei que a juventude, sei que as pessoas que têm mais acesso à internet e até assistem pelo YouTube ou pelo Facebook, mas muitos ainda assistem pela televisão. E nós temos aí um canal liberado da televisão há tempo, gente. Foram concursadas, Sérgio, 15 pessoas na Câmara concursadas para botar a televisão no ar. Está lá os 15 profissionais há algum tempo. É claro que eles trabalham na comunicação toda, mas na televisão não foi para o ar. Então, nós estamos acertando com a Assembleia Legislativa, que vai dar o transmissor, para colocar ali no alto da Boa Vista, né? O transmissor, a Assembleia Legislativa vai dar. E nós temos que, o equipamento nós já temos, mão de obra nós já temos, e vamos ver aí mais algumas coisas que precisa para botar. Então, no início do ano que vem, eu quero botar a TV Câmara no ar, canal aberto, para que todos possam assistir. Mas não é só o canal aberto para que todos possam assistir, Sérgio. O que nós vamos fazer? Uma televisão comunitária mesmo, né? Uma TV, por exemplo, que tem um conselho de programação, que forma uma grade de programação para levar atividades culturais, por exemplo, né? As nossas festas culturais. Ou hoje, por exemplo, eu, conversando com a delegada Tânia Arara, fazer um programa lá que possa transmitir, eles falarem sobre a educação de trânsito, né? Como adquirir, como fazer a carteira de motorista, todas essas coisas, aplicativo, tudo mais, e informações também sobre direção, sobre Detran e tudo mais. Então, pode ter um programa que eles elaboram voltado para isso e ocupar esse espaço na televisão. E tem mais outras sugestões aí que a gente está fazendo. Mas eu tenho aí a Câmara na sua mão. Implantada a internet, a Câmara tem que interagir com aquelas pessoas que usam o celular, né? Que usam o tablet, para poder falar diretamente e participar das reuniões das comissões, sugerindo, opinando na hora do debate, que é o importante na hora do debate para formular o projeto, né? Para aprovar o projeto, que quando vai para o plenário, você conhece bem isso, quando vai no plenário já foi amplamente debatido, e daí praticamente é só dizer sim ou não, né? Tudo bem, Maurício. Boas novidades, eu espero que elas sejam executadas, né? Tanto na redução de recursos, ou melhor, a utilização daqueles que existem, a Câmara tem recursos para isso, e tomara que essa TV possa ser colocada no ar. Eu sou um daqueles favoráveis, por exemplo, na questão agora das salas de aula, né? As aulas que estão fora das salas, né? Estas crianças, muitas delas, não têm internet para estudar, né? E quem sabe, com a TV Câmara, essas aulas virtuais possam ser implantadas e aí as crianças terem um acesso à educação que hoje, infelizmente, não tem. Muito obrigado, Maurício.
Obrigado. Eu que agradeço, né, Sérgio? Sempre é bom conversar aí sobre Câmara de Vereadores, sobre política, né? E também nós temos que fazer a nossa cidade ficar melhor. Uma coisa só eu te digo, Sérgio. A Câmara está no caminho certo. Nós temos vereadores que estão indo muito bem, que entraram com muita vontade de mostrar serviço, de trabalhar e com qualidade, né? E tem comando. A Câmara tem comando. E nós vamos fazer essa legislatura a melhor legislatura da história de Joinville. Né? Tudo bem. Apesar da tua, que tu passou lá, as tuas, Eram outros tempos, né? A Câmara, na época, ficava na 9 de março, na frente do terminal. Nós tínhamos, acho que 19 funcionários. Ou antes, quantos tem funcionários da Câmara? Tem 300 e... com os assessores dá 325. Né? 325. Muito bem. São outros tempos, né? Eu ainda tinha cabelo, você imagina quanto tempo faz isso. Mais uma vez, muito obrigado, Maurício, tá? Sérgio, um grande abraço, Deus abençoe aí, sucesso. Muito obrigado. Continuando o programa, agora sim vamos para o nosso vacinômetro. Os números em Joinville continuam altos, infelizmente. Nós estamos com um número de mortes, continua elevado, hoje mais 11 pessoas, mulheres e homens também com uma idade de mais jovem, né? E eu queria mostrar para vocês aqui as pessoas que já foram vacinadas. 79,6% já receberam a primeira dose, da segunda dose 35%, uma nova carga de vacinas estará chegando agora, nesse final de semana, e por isso que a Prefeitura já abriu a inscrição para 64 anos. Acessa lá a agenda, não é? Porque a partir disso você poderá receber a sua vacina. Volto a dizer, esses números que vêm do vacinômetro, né, das pessoas que foram vacinadas, dependem das vacinas que são enviadas pelo governo federal para o governo do estado, que depois ele faz a distribuição com o critério da população. Muito bem, sexta-feira tem aí aquela, sempre o pessoal fala aquela frase, sextou, né, aquela palavra, sextou, sextou. Então, como tem muita gente que vai jogar a sua bolinha amanhã, sábado, domingo, já está se preparando, eu peguei um exemplo aqui de uma pessoa que eu não conheço, mas imagino que representa muito, muito o que hoje, amanhã e depois vai acontecer. Antes, eu quero agradecer a nossa Monte Remonte, né, que é uma loja que fica ali na rua Max Culin. A Monte Remonte realmente é uma loja de qualidade para móveis e decoração. Na Monte Remonte você encontra qualidade, mas sem pagar mais por isso. Está aí a loja, na Max Culin, no meio da Max Culin, ali à esquerda, né? Você vai entrar e se surpreender. A loja, assim por fora, você não tem a ideia da qualidade das coisas que estão lá dentro. São 2 andares, com atendimento de primeira qualidade. Tem lá a pessoa que vai te indicar o que combina, o que não combina. Eles têm essa orientação de arquitetura, tem uma grande experiência de mercado. As marcas dos móveis são de primeiríssima. Eles também têm móveis planejados. Eles podem executar aquilo que você desejar. Vai lá, procura pelo Márcio na Monte Remonte. E eu também quero agradecer aqui a Cid, Relojoaria e Ótica, do nosso amigo Cid, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, né? O Cid também está aguardando com a sua equipe lá, se você precisar trocar de óculos, né? Comprar óculos de sol, também quem vai casar aliança, quer dar um anel de presente, também quer dar uma pulseira, tanto em joias como na parte de oftalmologia, né? De ótica, eles estão lá para lhe atender. Seu Lennon, o homem já está pedindo aí para a esposa para ir jogar bola. Enquanto ele pede, eu vou me embora, prometendo retornar aqui na segunda-feira com uma entrevista que vai falar sobre as pessoas que estão com dificuldade na pandemia, por aflição, por emoções, né? Por ansiedade. Esse assunto eu vou tratar na segunda-feira, mas por enquanto, vamos ao futebol? Alô, meu companheiro, tá confirmado então? Deixa comigo. Hoje eu vou fazer uns 4, 5 gols aí, deixa pra mim. Aí, meu povo, hoje o artilheiro vai brilhar em campo, hein? Vou matar a pau. Ué, não vou não? Não. Por quê? Hoje não.
Escuta só o que eu vou cantar aqui agora. Bora lá! Meu amor, tu me escute, eu tô saindo agora. Vou jogar com meus amigos e volto fora de hora. Já tô com minha chuteira preparada na sacola. Tu cuida da residência, fica dando assistência enquanto eu jogo uma bola. Enquanto tu joga bola, eu não tô ouvindo nada. Tem uma casa pra limpar e uma bagunça danada. Você fica por aqui porque tem que me ajudar. Diga para teu amigo, minha mulher é um perigo, tu não vai poder jogar. Eu não vou poder jogar, fica chato cancelar. Meus amigos me esperam, se eu não ir vão me ligar. O que vou dizer a eles se eles me perguntar? O que foi que aconteceu, por que não apareceu no horário de jogar? No horário de jogar, diga o que você quiser. O importante é que não vai e fique com tua mulher. Todo jogo que tu tem, tu demora pra voltar. Se chega em casa um borracho e quiser dar uma de macho, aqui o pau vai quebrar. Aqui o pau vai quebrar, agora tu me assustou. Eu nem queria jogar, vou dizer que eu não vou. Vou ligar pra meus amigos, dizer que o dedo quebrou. Vamos arrumar essa casa e o grande Rony passa, outro jogo cancelou. É, meus amigos, infelizmente quebrei o dedo e não vou mais poder ir no jogo.